Boa noite. O grupo é composto pela Flávia Pelle, Larissa Postais, Stephanie da Silva. Somos do terceiro ano B. A gente ficou com o artigo 4 e vamos falar um pouco sobre purificação da enzima bromelina presente no curauá. Bom, as enzimas, elas são moléculas orgânicas que estão presentes nas células de organismos vivos. Elas possuem a função específica de catalisar as reações químicas. Bom, a enzima, ela dá o início ao aumento da velocidade de uma reação química e por conta dela ser um catalisador. A enzima, que é um catalisador, ela não modifica as posições de equilíbrio de energia necessária para que a reação ocorra. A enzima é uma fonte economicamente estável por conta dela ser uma fonte reutilizável. Então, ela tem emprego em diversas áreas de setores industriais e ela tem a tendência da sua utilização só crescer nesse setor. Bom, e dentre essa diversidade de enzima, a gente pode utilizar a bromelina, que tem um grande destaque, pois ela atua em diversas áreas, como no tratamento de couro, na indústria têxtil, né? Para o amaciamento de fibras e na produção de detergentes, e também é utilizada na clarificação de cervejas. Próximo. O curuá, Ananas erectifolius, ela é uma espécie que não é muito conhecida e nem muito estudada. Mas o seu cultivo ele se iniciou em Lago Grande, do Curuai, em Santarém, no Pará. Bom, as pesquisas que foram feitas, elas apresentam que que as fibras do curuá, ela tem uma ótima qualidade e ela pode ser comparada a uma fibra de vidro. Por quê? Por conta que ela tem bastante resistência, maciez e peso reduzido. E na área da indústria automobilística, ela é utilizada para fabricação de para-sóis de caminhões. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre a extração líquido-líquido. O processo dessa extração ele é baseado na distribuição do soluto entre as fases e a miscibilidade parcial dos líquidos. O sistema bifásico aquoso ele se forma por conta da adição de soluções aquosas de dois polímeros hidrofílicos, como o polietilol glicol e dextrana, ou também um polímero e um sal. E essas substâncias elas se formam por um meio conveniente e adequado. Assim a extração de substâncias de origem biológica, podendo assim ser preservada a estabilidade molecular, permitindo o seu processamento. Próximo. Boa noite, eu sou a Flávia, eu vou falar então sobre os materiais e os métodos desse artigo, que foi apresentado. Os materiais então utilizados para essa preparação foram as folhas de curauá, que foram coletadas no campo, na Fazenda Experimental de São Manuel, lá em Botucatu, em São Paulo, além de outros materiais como a balança eletrônica, um multiprocessador, um pH-metro, um banho termostatizado, micropipetas automáticas e também um espectrofotômetro. Então, para seguir, foram utilizados os métodos, né? Depois da coleta das folhas do curaú, foram levadas ao laboratório, onde essas folhas, então, foram preparadas. Elas foram lavadas com água destilada, secadas com papel, toalha e armazenadas, então, em sacos plásticos sobre refrigeração até serem, então, utilizadas. Logo depois, essas folhas foram pesadas em proporção de 1:1 e, então, foram preparadas as folhas, a solução de tampões sobre essas folhas de curaurá. E logo depois de pesadas, elas foram trituradas
e em um multiprocessador de alta eficiência, e foi então feito o extrato, onde foram então filtrados sobre a tela de Nilo para retirada de fibras e também de outras particularidades presentes nessas soluções. Depois de feita a preparações das soluções de tampões, foram preparados o preparo do reativo biureto sobre 500 ml de água destilada, 1,5 gramas de sulfato de cobre, penta-hidratado e 6 gramas de tártaro duplo de sódio e potássio. E depois disso, então, foram adicionados 300 ml nessas soluções do reativo de biureto, de solução de hidróxido de sódio a 10% sobre agitação. E para finalizar, então, essa solução, foram adicionados água destilada para que obtesse, então, 1 litro dessa solução. E nisso, então, fizemos a determinação da atividade da bromelina, que é um método que se baseia, então, na reação do reativo de biureto, constituído de uma mistura de cobre e hidróxido de sódio, com complexante que vai estabilizar o cobre nessa solução. E logo depois foram feitas as análises em espectrofotômetro a 540 e calculando, então, a atividade enzimática, segundo a equação seguinte. A E seria a atividade enzimática sobre o volume da reação do reator vezes 10 elevado a 6, dividido, então, pela massa molar, vezes o volume da enzima em ml, vezes o valor da reação por minuto, a velocidade da reação. E sobre o preparo, então, dos tampões e da determinação do fator de purificação, que seria o pH, foram preparadas, então, essas soluções de tampões em pH 7, 8 e 9, a partir das soluções de fosfato de potássio monoide básico, que seria, então, a determinação dessa atividade da bromelina, essas reações de reativo de biureto, só a 15%. Segundo, então, a metodologia de Morita e Assumpção. E para calcular, então, o fator da purificação, foram utilizados a equação seguinte, FP, fator de purificação, sobre a atividade enzimática dividido pela atividade enzimática bruta. Olá, eu sou a Larissa e vou falar um pouquinho sobre o resultado de discussão. Bem, o primeiro gráfico que está presente aqui é uma amostra que foi testada em PEG 4000 fosfato com pH 7. Apenas esse primeiro gráfico foi adicionado, pois o nível de pH que ocorreu o maior estímulo sobre a enzima. Podemos notar também que esse gráfico foi testado também nas concentrações de sal, água e PEG, nas fases leves e pesadas. Tá? Pode passar. Já esse outro gráfico, podemos ver um pouco sobre os níveis de alterações que ocorreram entre os pHs para o valor de purificação. Os pHs aqui presentes, então, que foram testados foi o pH 7, pH 8 e o pH 9. Nós podemos notar também que no pH 8 foi representados os valores inversos. Maiores fatores de purificação foram obtidos com menor número de componentes no sistema. Pode passar. Continuando os resultados e discussões, nós também podemos notar que o sistema bifásico aquoso apresentou, então, melhor resultado na purificação de enzimas bromélias derivada do carauá. A variedade roxa em específica foi o sistema PEG 4000 fosfato no pH 7. Também observamos que essa tendência de aumento dos fatores de purificação conforme a medida em que se aumenta o comprimento das linhas de amarração. Pode passar. Como conclusão, nós temos que as enzimas elas são essenciais para aumentar a eficácia nos processos industriais, assim como outras reações que exigem da sua presença. Podemos também
aplicar numa grande número de situações diferentes os valores de fator de purificação de enzimas bromélias derivadas da variedade roxa. Também foram influenciados pelas concentrações das fases poliméricas e salinas, como também pelos valores de pH do meio, que são grandes influenciadores. Sendo a técnica de sistemas bifásicos aquosos PEG 4-milfosfato de potássio mostram-se também mais promissoras, podendo ser utilizadas nas extrações de enzimas para maximizar os lucros, diminuindo então o impacto ambiental, os resíduos, desperdícios e durante a extração das fibras utilizadas. Bem, esse foi nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir.